Vamos ler, irmão, João, capítulo 21, do versículo 15 em diante. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: então cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: pastoreei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado, porque Jesus perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo. E Jesus disse: então cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Então Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntou quem iria traí-lo. E quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. E foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não disse que não morreria, apenas disse: se eu quiser que permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Muito bem, irmãos. Esse momento aqui do Evangelho de João é o momento pós-ressurreição, quando Jesus se encontra com seus discípulos na praia. Eles já tinham desistido dessa vida de discipulado, de mestre, tinham retornado do seu trabalho, retornado para o mar, retornado para a pescaria. E essa conversa de Jesus com Pedro acontece nesse momento exato. Mas antes da gente falar dessa conversa, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu antes, até que essa história chegasse a esse ponto. Lá no início do Evangelho de João, se você for lembrar dos textos, das passagens, das histórias, desde o casamento em Caná da Galileia, no capítulo 2, depois o encontro de Jesus com Nicodemo, no capítulo 3, depois o encontro de Jesus com a mulher samaritana, no capítulo 4, o tanque de Betesda, no capítulo 5, a multiplicação dos pães e o discurso de Jesus, no capítulo 6, a cura do cego de nascença, a libertação que ele deu, o livramento que ele deu àquela mulher que ia ser apedrejada, a ressurreição de Lázaro, que foi extraordinária. Se você for lendo o Evangelho de João, e juntar o Evangelho de João com todos os outros evangelhos, você vai observando que à medida que o trabalho de Jesus avança, os seus discípulos vão se empolgando e eles vão se animando cada vez mais, porque Jesus começa a fazer milagres cada vez mais poderosos. Ele começa com milagres menores, de grande poder, mas de repercussão menor, e daqui a pouco ele começa a fazer milagres públicos cada vez maiores, cada vez mais impressionantes, e os discípulos vão ganhando muita força, muita animação, muita alegria, muita empolgação. E o que parece para nós, ao olhar para os textos, é que à medida que eles vão se empolgando e se animando, eles começam a se sentir meio que donos desse trabalho que Jesus está realizando. Chegam ao ponto de pedir a Jesus que separe para eles tronos, cadeiras no céu, na eternidade, para que eles se sentem. Também chegam ao ponto de repreender Jesus quando ele diz que pretende entregar a sua vida para morrer, para salvar os pecadores. Os discípulos também começam a dizer, ou a tentar dizer, o que Jesus pode ou não pode fazer. O senhor não tem que alimentar essa multidão, mande eles para casa. O senhor não tem que falar com essa mulher, como ela pode saber? Como ela pode tocá-lo? O senhor não deveria estar ali conversando com aquela outra ali no poço? Ficou feio. Os discípulos começam realmente a meio que assumir uma posição de quem controla, de quem se empolga,
de quem está animado com o que está acontecendo. Jesus fazendo muitas coisas. Só que num determinado ponto da história, no momento em que Jesus começa a narrar que a intenção dele é morrer, que a intenção dele é ir para a cruz, que o reino dele não é nesse mundo, que ele não tem interesse pela Judéia, que ele não tem interesse em derrotar o Império Romano, que ele não tem interesse em satisfazer os desejos dos discípulos, que ele não tem interesse em dividir a glória dele com ninguém, o que acontece? Nós começamos a perceber que os discípulos vão aos poucos esmorecendo. Já no capítulo 6 de João, quando Jesus fala que não vai fazer mais milagre, que não vai curar mais ninguém, que não vai multiplicar mais nada, que agora acabou, que se quiserem pão, ele é o único pão que existe, nós percebemos que vários discípulos vão embora, eles tomam roupa de casa, eles já não se interessam por esse discurso. Alguns inclusive afirmam para Jesus que o discurso dele está muito duro, está muito pesado, está muito esquisito, não está interessante, porque o que eles queriam mesmo era que os milagres continuassem, era que o poder se manifestasse, era que os doentes fossem curados, e principalmente que Jesus derrotasse o Sinédrio, que Jesus derrotasse os fariseus, que Jesus derrotasse Pilatos, que Jesus derrotasse o Império Romano e colocasse Israel no seu lugar. Eles tentam, inclusive, transformar Jesus em rei na entrada triunfal, gritando Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, ele vai virar rei agora, nós vamos colá-lo, vamos colocá-lo no seu devido lugar, e nós vamos com ele, vamos conquistar tudo, vamos dominar tudo, vamos fazer tudo. Várias vezes os discípulos dão essa demonstração de que querem fazer coisas grandiosas e que eles estão se preparando para esse momento em que Jesus vai tomar posse, em que Jesus vai fazer coisas extravagantes, em que Jesus vai parar o trânsito e ninguém mais vai poder com eles, porque eles serão muito poderosos. Mas aos poucos, o discurso de Jesus vai ficando melancólico, vai ficando meio esquisito. Jesus senta na mesa com os discípulos no capítulo 12 de João e começa a dizer que vai embora. Quando o discurso de Jesus fica melancólico, no sentido de dizer que vai morrer, que vai embora, que tudo vai acabar, os discípulos tentam animá-lo e tentam até tomar as rédeas da situação. Vocês vão se lembrar que no jardim do Getsemane, quando Jesus vai ser preso, os discípulos montam um esquema. Vamos enfrentar os soldados. Pedro puxa uma espada, eles querem briga. Pedro, inclusive, chega a dizer para Jesus: eu jamais te abandonarei, eu vou contigo até o fim, custe o que custar, doa quem doer, aconteça o que acontecer, eu vou contigo até o fim. Na cabeça dos discípulos, e fica muito claro para nós depois que acontece, Pedro está falando de quê? Ele está falando de tomar posse, de tomar conta, de expulsar os romanos, de enfrentar tudo e todos, para que Israel volte a ter um lugar de glória, e Jesus vai ser o novo Moisés, o novo Elias, o novo Eliseu, o novo Samuel. Jesus vai ser aquele cara que vai dominar tudo. Eles estão com essa expectativa, mas não é isso que acontece. Apesar de Pedro se empolgar muito, porque a coisa está funcionando, todo mundo se empolga. Está funcionando, todo mundo se empolga, está dando certo, todo mundo canta, levanta a mão, chora, faz promessas. Mas apesar disso, apesar de toda a empolgação, quando Jesus é preso, Pedro é o primeiro a negar, dizer que nunca ouviu falar de Jesus. Olha, mas ele é muito cara de pau, né, irmãos? Todo mundo sabia, todo mundo viu, foi público, foi na rua, mas ele disse assim: nunca vi esse homem na minha vida. Até hoje a gente não sabe quem foi mais traidor, se foi Pedro ou se foi Judas. Mas Judas, tadinho, se foi, ele não ficou ali para contar a história. Pedro ficou. Ele foi o primeiro a abandonar Jesus. E quando chegou no momento da cruz, no momento máximo do plano redentor, Jesus estava só, sozinho. Todos se foram. E assim ele morreu, e assim
sepultado? Nós sabemos que depois que Jesus ressuscitou, mesmo tendo ressuscitado, mesmo tendo aparecido a muitos, as aparições de Jesus não foram suficientes para resgatar a tristeza. Diz a Bíblia que ele apareceu no meio dos discípulos e os discípulos olharam assim: será que é ele mesmo? Será que tivemos uma visão? Será que a saudade trouxe a imagem dele de volta? Os discípulos que iam no caminho de Emaús, lembram? Indo embora, longe, reclamando, resmungando. Jesus aparece para eles e pergunta o que aconteceu. E eles disseram: você não sabe o que aconteceu? Aquele que ia nos redimir, aquele que ia nos salvar, aquele que ia nos colocar num lugar de glória, de honra, ele morreu, acabou tudo, acabou, não havia mais esperança. Está claro para nós nos textos que os discípulos perderam toda a esperança porque as coisas não deram certo, pelo menos não na perspectiva deles. E assim eles se foram, assim eles desapareceram, assim eles se intocaram, cada um seguiu a sua vida e os pescadores, inclusive Pedro, voltaram para o mar. E olha que lá atrás, lá no início, empolgadíssimos no dia da pesca maravilhosa, Jesus disse: venham, eu farei de vocês pescadores de homens. E eles saíram empolgados atrás dele, e agora eles voltaram para o mar, tristes, deprimidos. E eis que de repente, quando eles menos esperam, quem aparece na areia? Jesus. Essa cena no capítulo que nós lemos agora, 21 de João, é esquisitíssima, porque Jesus está parado na areia, depois de ressurreto. Eles saem do barco, entram na areia, vão se encontrar com Jesus. Jesus já tem peixes ali assando, está tudo preparado, ele vai comer com eles, e é uma cena muito esquisita, rolam constrangimentos, todo mundo meio sem saber o que dizer, sem saber o que falar, porque eles não acreditam mais. Eles não acreditam mais no que eles acreditavam, eles não têm mais a mesma expectativa que eles tinham, eles não nutrem mais os mesmos sonhos. Eles não sabem o que dizer, eles não sabem o que fazer, mas eles comem com Jesus. E é nesse momento que Jesus pega Pedro, sai andando com ele pela areia, dá para ver no texto que ele se afasta um pouco dos discípulos e pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Olha, irmãos, ele podia perguntar qualquer coisa para Pedro, menos isso. Porque nós sabemos, pela história que eu acabei de relembrar, que lá atrás, antes da traição, Pedro disse: não importa o que aconteça, se todos te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Então o que ele quis dizer, de forma pública, que ele amava mais a Jesus do que todos os outros. Então Jesus pergunta a ele: você me ama, Pedro? Ele pergunta no versículo 15, que você leu comigo. Olha a sua Bíblia, você vai ver. Jesus pergunta: você me ama realmente mais do que estes? Tem certeza, Pedro, que você me ama mais do que estes? O que Jesus está fazendo, irmão? Nesse momento, Jesus está desfazendo a ilusão egocêntrica do homem. E é sobre isso que eu vim falar nessa noite. Sobre o egocentrismo que a religião provoca dentro de nós. Eu tenho um querido amigo, que é o missionário Ronaldo Lidório, muito querido nosso, um grande missionário, presbiteriano, gente boa demais, grande pregador, que ele sempre diz: Deus faz o mover, o homem faz um movimento e a igreja cria um monumento. Deus faz o mover, o homem faz um movimento e de repente a igreja, a comunidade vem e cria um monumento. Jesus está agora expondo ali para Pedro, trazendo de volta o que ele próprio tinha dito, né? Se todos te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Então Jesus pergunta: você realmente me ama mais do que todos eles? E por que Jesus faz isso? Para expor a ilusão do egocentrismo. E nós já vimos isso acontecer na vida dos discípulos. À medida que Deus vai fazendo uma obra gloriosa, vai fazendo coisas incríveis,
Qual é a tendência do ser humano? A tendência natural do ser humano é achar que Deus está fazendo tudo isso por nossa causa. Que Deus está agindo desta forma porque nós somos especiais. E mais do que isso, se nós não estivéssemos aqui, nada disso aconteceria. Só acontece porque estamos aqui. E de repente, o Deus que comanda passa a ser servo. O Deus que dirige passa a ser dirigido. Até nas nossas orações, quando começamos a comunidade, aqui na Jardim Progresso, ali no Mendanha, na Verdade de Graça, das outras igrejas que nós já fomos, aqui tem vários irmãos aqui que já plantaram igreja, já começaram comunidade, já começaram trabalho em casas, em garagens, em sobrados, em porões, em terrenos. Eu, por exemplo, irmãos, eu sou crente desde da outra geração, desde o século passado, desde o século XVIII. Meu pai dirigia cultos em muitas congregações, já peguei no morro, já toquei violão em cima de Kombi, em cima de caminhão, terreno baldio, campo de futebol, cercado por traficantes, debaixo de chuva, debaixo de sol, na barca, na Praça 15, em tudo quanto é lugar que você possa imaginar, nós já tocamos, já pregamos, já fizemos apelo. E quando a gente está começando, lá, né, novos, cheios de gás, óbvio, né? Eu estou ficando velho, eu estou perdendo gás, né, irmãos? Meu cérebro está tinindo, mas meu corpo já está me abandonando aos poucos. Cada dia ele me abandona mais um pouquinho. Mas quando a gente era novo, não tinha tempo ruim. Essa semana o Espírito me chamou para uma vigília. Eu falei, pô, que legal, vai ser de 10 à meia-noite? Não, vai ser de 10 às 6 da manhã. Irmão, chegou me dar uma dor no coração. Porque quando eu tinha 16, 17, 18, de 10 às 6 da manhã era mole, meu irmão. Mas agora só de pensar na vigília já me deu sono. Eu já fiquei cansado. Quando nós éramos mais jovens, mais dedicados, não tinha tempo ruim. A gente cantava com goteira. Né? Vocês estão aí, se não tem ar-condicionado, beleza, mas tem ventilador. Nas igrejas não tinham ventiladores, não tinham cadeiras, eram bancos. Na Assembleia de Deus, então, era banco sem encosto. 3 horas de culto. Você vai dizer, agora vai acabar o pastor. Mais um hino. Não. Mas nós não tínhamos nada, nós estávamos começando, e aí as nossas orações, né? Senhor, por favor, tenha misericórdia, nos ajude, faça alguma coisa. Mas à medida que Deus vai fazendo, até as orações mudam, né? Nós queremos, nós ordenamos, nós decretamos, nós proclamamos, nós não aceitamos. O Deus que comandava virou comandado. O Deus que dirigia virou servo. Aconteceu com os discípulos, aconteceu com os israelitas, acontece conosco o tempo todo. E aí na empolgação, em que a obra de Deus se desenvolve, e as coisas vão acontecendo, todo mundo canta, levanta a mão, proclama, declara, se o cara fizer um apelo, vem todo mundo à frente, chora. Mas na hora da cruz, na hora da provação, que também faz parte do plano de Deus, um por um vai saindo. Todos nós, começar de mim, um de cada vez, vai se afastando. E aí um dia você de repente está na sua cozinha fazendo um café e você olha para o lado e Jesus está sentado na mesa e pergunta: você realmente me ama? Tem certeza? O que Jesus está fazendo nesse momento com Pedro é desfazer dele a ilusão egocêntrica no sentido de acreditar que é por nossa causa que Deus se move em função das nossas orações, que Deus realiza porque nós pedimos, que Deus se mexe porque nós ordenamos. Na verdade, desde o início, desde a primeira vez, sempre foi tudo por causa de Jesus, irmãos. Nunca por causa dos discípulos. Sempre foi por causa dele. Sempre foi por ele, para ele e dele. E nada mais. Mas a obra de Deus, a religião, o trabalho e principalmente o resultado realmente nos fazem acreditar que é por nossa causa. Então vamos imaginar que de repente, porque ofertamos, porque trabalhamos, agora que eu vi inclusive que tem um relógio maneiríssimo ali, cara, igreja top, top. Nós realmente acreditamos
que fomos nós que erguemos as paredes, que compramos as janelas, que colocamos o telhado, que fizemos as coisas acontecerem. Eu tenho um outro amigo muito querido dele, que é o Dr. Paulo Romero, que é pastor em São Paulo, está sempre aqui no Rio, a gente sempre conversa, já fizemos muitos eventos juntos, com um amigo querido de muitos anos. Ele conta, já contou para nós, de vez em quando ele conta, que quando ele estava lá em São Paulo, começando o trabalho, ele também fez uma obra na igreja dele, igual vocês fizeram aqui, uma obra longa. E obra de igreja tem esse nome, meu irmão, obra de igreja. Termina nunca termina. E ele contou para a gente que num determinado tempo, ele estava chorando ali, pedindo a Deus que mandasse recurso, só que a oração dele, que era o choro, de repente virou uma oração de raiva. Ele começou a dizer, não é possível, um monte de igreja maluca em São Paulo, um monte de pastor que não vale nada, eu aqui falando a verdade, eu aqui pregando o que é certo, e não tem recurso. Senhor, manda pelo menos um empresário. Essas igrejas estão cheias de empresários, cheias de homens ricos, enganados pela mentira do falso evangelho, e eu aqui, Senhor, manda um empresário, pelo menos um. Nesse momento, ele contou para a gente que o Espírito Santo de Deus falou no coração dele, disse, que isso, meu filho, que conversa é essa? Eu quero que você saiba de uma coisa, nunca entrará por aquela porta alguém que seja mais rico do que eu. E nesse momento ele entendeu que não era por causa dele, ou por causa das orações dele, ou por causa do trabalho que ele fazia, que a obra estava acontecendo. Desde o início, desde o começo, era por causa de Deus. Vejam o que Jesus diz para Pedro, no versículo 15. Você me ama mais do que este? Ele diz, sim, Senhor. Então ele responde, então cuide dos meus cordeiros. Depois ele pergunta, você realmente me ama? Sim, Senhor, tu sabes. Então pastorei as minhas ovelhas. Veja que Jesus está dizendo a Pedro que ainda que ele tenha sido dedicado, ainda que ele tenha largado tudo para segui-lo, ainda que ele tenha investido um bom tempo da vida dele naqueles 3 anos, as ovelhas não são dele, são de Jesus. Os cordeiros não são dele, é de Jesus. Tudo que acontece na obra de Deus pertence a Deus e a mais ninguém. Minhas ovelhas, meu cordeiro, meus cordeiros, minha obra. E nesse momento, no versículo 17, a Bíblia diz que Pedro ficou magoado, ele ficou triste porque Jesus colocou em xeque o seu amor. Observem que em nenhum momento Pedro aproveita a oportunidade para dar uma desabafada, Senhor, naquele dia eu te traí. Ele podia ter aproveitado, não podia? Era a chance que ele tinha, né? O Senhor sabe, eu não aguentei, eu disse que te amava, mas na hora H eu fraquejei. Nada, irmãos, ele ainda ficou magoado. Além de ser egocêntrico, Pedro demonstrou também que ele tem dificuldade em rever os seus valores. Ele é egocêntrico e agora ele queria, talvez quisesse, na minha conjectura aqui, isso o texto não está dizendo, mas eu estou aqui conjecturando, talvez ele quisesse que Jesus tratasse da mesma maneira, que Jesus dissesse, Pedro, bola para frente, vida que segue o jogo, vamos lá. Não, Jesus pergunta se ele o ama, pergunta outra vez, fala das ovelhas, e ele fica magoado, ele fica triste, porque realmente está comprovado para nós aqui no texto que ele continua egocêntrico, que ele continua achando que ele é importante. Jesus está colocando ele no seu lugar e está dizendo para ele, presta atenção, Pedro, não é sobre você, é sobre mim. Não é a sua obra, é a minha obra. Não é o seu trabalho, é o meu trabalho. E é isso que às vezes os irmãos não entendem. Muitos de nós passam a vida toda se desgastando, se cansando, se dedicando, e depois ficamos tristes, magoados, chateados, cansados, porque a coisa não aconteceu do jeito que a gente queria, do jeito que a gente previa. Mas não é sobre nós, irmãos.
sobre nós. É sempre sobre Deus. É o trabalho de Deus. É a obra de Deus. É o mover de Deus. São as vidas de Deus. Por que essas pessoas estão aqui e não estão ali? Por que os de lá não estão aqui ao invés de estarem lá? É porque aqui é de Deus. Lá é de Deus. Acolá é de Deus. O rebanho inteiro é de Deus. E nós somos apenas cooperadores da obra de Deus. Jesus está colocando Pedro no seu lugar e mostrando a ele que ele tinha que ter, na verdade, humildade para seguir a sua jornada, porque a jornada não era sobre ele, não era o que ele sentia. Ele está magoado, mas ele está magoado porque ele acha que ele é o centro, o foco daquilo que Jesus está realizando, mas não é. É apenas Cristo, é sobre Cristo, é o que Cristo faz, não é o que a gente quer que ele faça, ou o que a gente gostaria que ele fizesse, porque não somos nós que seguimos e ele vem atrás de nós, é Deus que se move e nós é que vamos atrás dele, é Deus que pensa e realiza em nós tanto o seu desejo como o seu efetuar, é sempre por ele, para ele, o tempo todo, e nada mais, irmãos, e nada mais. E se nós olhássemos para esse texto e nos colocássemos no lugar de Pedro e entendêssemos isso melhor, conseguiríamos servir ao Senhor com mais leveza, com mais tranquilidade, e seguiríamos sem achar que as coisas aconteceram porque nós trabalhamos, porque nós nos dedicamos, porque nós nos esforçamos, porque nós nos empenhamos, porque a nossa foto está lá embaixo do mural. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que nós passaremos e o nosso Deus permanecerá para sempre. Nós não estaremos aqui e a sua obra seguirá de acordo com a sua vontade. Pedro tem tanta dificuldade de perceber isso, que inclusive no momento em que ele continua caminhando, ele quer saber o que Jesus fará com João, que é o autor que escreve a obra, que é citado no finalzinho. Ele quer saber se vai fazer o que com ele, para onde ele vai, qual é o teu plano. E aí Jesus dá uma resposta curta e assertiva, ele diz: siga-me você. Irmãos, esse talvez seja o grande chamado vocacional das Escrituras, porque além de termos, de nós todos aqui, temos sempre uma tendência ao egocentrismo, além de vez em quando acharmos que tudo acontece por nossa causa, além de também gerarmos dentro de nós expectativas sobre o que vai acontecer, além disso tudo, nós também ficamos monitorando os outros. Fulano vem mais, Ciclano não é mais o mesmo, Beltrano não quer nada, então tem ensaio do louvor, não vem ninguém, aí eu faço sozinho. Lá na escola bíblica não vem ninguém, eu venho sozinho. E aí começa a rolar entre nós uma mágoa, uma tristeza, um rancor, uma chateação, uma cobrança, uma vigilância, e de repente Jesus diz para Pedro: siga-me você. E o que Jesus diz para Pedro é a mesma coisa que ele diz para cada um de nós nessa noite: siga-me você, faça você, trabalhe você, cante você, dedique-se você, contribua você. E se cada um de nós conseguir ter esse entendimento, ou trabalhar e exercitar esse sentimento dentro do nosso próprio coração, o que vai acontecer, irmão? Nós teremos leveza para servir ao Senhor, teremos paz, teremos tranquilidade, e aí conseguiremos servir ao Senhor na hora da tribulação, na hora da dificuldade, na hora da enfermidade, na hora da escassez, porque na hora que chegarmos aqui cansados, fadigados, machucados, feridos, esgotados, tristes, com o semblante abatido, olhos fechados, as lágrimas descendo, mas na hora que a palavra for citada, e os louvores forem entoados, e o Espírito Santo começar a se mover, nós nos lembraremos que não é sobre nós, é sobre Jesus. Aleluia! Que não é por nossa causa, é por causa dele. E é isso que a Bíblia nos ensina o tempo todo, irmãos. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que por ele é o amém,
E quando Jesus diz em Apocalipse que Ele é o Amém, e quando João diz Amém, isso não quer dizer que nós somos papagaios e ficamos repetindo as coisas, não, irmãos. O Amém significa que nós estamos aqui porque concordamos com a obra que Cristo realizou. Que nós estamos aqui porque dizemos sim ao chamado que Ele nos fez. Que nós estamos aqui porque entendemos que este é o nosso lugar. E concordando ou não concordando com um monte de coisas que acontecem, quando nos reunimos, sabemos que não somos apenas pessoas destacadas da sociedade, mas somos pedras vivas do tabernáculo de Deus. Mas o tabernáculo é de Deus, a pregação é de Deus, o louvor é de Deus, o templo é de Deus, as nossas vidas são de Deus, tudo pertence ao Senhor. Então siga-me você, ele diz para Pedro. Você não disse que me amava mais do que estes? Então cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros e siga-me você. E então ele convida Pedro para mais um passo, para mais uma esticada, para mais uma caminhada na obra que ele vai fazer. É muito legal depois de você ver Pedro lá no dia de Pentecostes, experimentando o momento em que a nova aliança se concretiza, quando o Espírito Santo desce e confirma todo o plano redentor. É muito legal ver Pedro ali pregando, como nunca pregou antes, testemunhando com fé. É muito legal. Também depois, é muito decepcionante ver Pedro em crise e conflito com Paulo, fazendo acepção de pessoas, fazendo biquinho, reclamando, se posicionando, tendo dificuldade de aceitar os cristãos de outras cidades, de outras civilizações, de outras culturas. Mas por que Pedro tem esses momentos tão antagônicos, tão paradoxais, de ponta a ponta? Porque ele nos representa, irmãos. Nós somos como ele, ora impulsivos, ora humilhados, ora arrogantes, ora quebrantados, ora com o coração aberto, ora com o coração fechado, ora dedicados, ora falando mal dos outros, ora com coragem, ora com medo. Somos iguaizinhos. Ainda bem que Pedro nos representa, porque se Cristo chamou e a graça de Deus foi derramada sobre ele, então há esperança para nós, irmãos. Nós somos como ele, do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades, com as mesmas crises, com o mesmo egocentrismo, e mesmo assim Cristo o resgatou, o chamou novamente, o pegou pela mão, o colocou de volta no rumo. Então cada vez que nós nos reunimos, cada vez que nós cantamos, cada vez que nós estamos na comunidade, é mais uma chance que Deus nos dá, é mais um dia que Ele nos toma pela mão, é mais um instante em que Deus nos coloca no rumo. Rumo de quem, irmãos? O rumo de Deus, a obra de Deus, o plano de Deus, a vida de Deus. Se estamos aqui hoje, esse é um dia abençoado, porque a graça de Deus nos alcançou, irmãos. E Ele mais uma vez diz para nós: siga-me você, faça você, cante você, ore você, pregue você. Aí a gente vai para a Escritura e a palavra de Deus nos lembra que tudo que fazemos, fazemos para o Senhor. Amém. Se ninguém mais sobrar, se nada restar, se nada acontecer, fazemos para o Senhor. E Jesus mostra na praia, com as chagas nas mãos, com o furo na lateral, ressurreto, vivo como nunca. Ele mostra para Pedro: tudo que eu prometi, eu cumpri. E o meu plano deu certo. Amém. Eu sou confiável. Siga-me você. Lá em Apocalipse, quando Jesus se encontra com João, o último apóstolo, preso, humilhado, a igreja perseguida, todo mundo morrendo, o senso comum na Ásia é de que tudo foi inútil, nada deu certo, o Império Romano venceu. E eis que de repente João tem uma visão e aparece para ele Jesus e diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que estive morto, mas estou vivo por todos os séculos e para todo sempre. As comunidades, as igrejas por todo o mundo são como castiçais de ouro que brilham, que estão nas minhas mãos. As estrelas por todo o mundo são todos os líderes das comunidades que têm brilho, sim,
mas todas elas estão nas minhas mãos. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. É tudo por Ele, irmãos. Para Ele, sempre Ele está no centro de todas as coisas. Aleluia! Eu sei que essa mensagem, que essa reflexão é óbvia. Mas esse óbvio é importante para que nunca nos esqueçamos de quem somos e quem Deus é. Porque a tendência, como aconteceu com os discípulos, é a gente se empolgar. Estávamos na casa, fomos para a garagem, estávamos aqui embaixo, agora viramos catedral. Agora ninguém segura. Agora o bicho vai pegar. Agora, e aí isso inflama o nosso coração. Então a palavra de Deus traz à nossa memória o que somos, o que fazemos, e em que posição estamos. Se estamos aqui, é porque Deus nos conduziu até aqui. Para onde iremos, é para onde Deus nos conduzirá. Uma hora vamos parar, mas Deus seguirá em frente. E no final de tudo, só o Senhor será glorificado. Para terminar, irmãos, eu quero ler com você um outro texto. Está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 em diante. O texto bíblico diz assim: quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Pergunta o texto. É o que nós poderíamos fazer, né? Eu sou da Verba de Graça, vocês são da Congregacional, eu sou assembleano, eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou reformado. Não estamos sendo mundanos? Afinal, versículo 5, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Quantos homens apareceram aqui hoje, disseram, né? Começou comigo lá na casa tal. Depois outro pastor disse, nós estávamos na congregação tal. Pastor tal foi ordenado. Depois fomos para um lugar tal. Um semeou, o outro plantou, o outro regou, mas a colheita é de Deus. É sempre de Deus. Versículo 7, de modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos todos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício do Senhor. Amém. É o que Jesus está dizendo a Pedro. Por que você está triste? A lavoura é minha, a plantação é minha. Siga-me você. Você não disse que me amava mais do que todos os outros? Então trabalhe comigo, trabalhe para mim. Jesus está convidando Pedro a participar da sua obra. Mas a obra não é de Pedro. A obra não é do pastor Alexandre, e nenhum dos pastores que vieram antes dele, e nem dos que vierem depois. Toda a obra pertence ao Senhor.